o Atlético saiu da altitude da Bolívia para o nível do mar, de La Paz para o Rio de Janeiro. Lá está o Cláudio Rezende com todas as informações do Galo. Ô Rezendão, tá cansado? Ô Rezendão, time do Galo vai aguentar o pique? Não vem com imagem da praia não, viu? Ah, não, já tá na praia. Aí é brincadeira. Olha lá. Olha o Rezendão na praia, pra você do YouTube. Itatiaia Esportes, Itatiaia Oficial, você do Rádio Descrevo. Linda a praia no Rio de Janeiro, mas tá nublado, bem feito. Vai chover hoje à tarde aí no Rio. Cláudio Rezende, um abraço pra você. Me conta... O Edu Panz tá dizendo que não tá nublado. Não, tá nublado sim aí no fundo. Não, pro Claudião, isso aí é o alto verão. Não, tá nublado. Ô, Cláudio, aqui BH 26 graus, muito calor. E por aí o sextou no RJ, hein, Cláudio? Boa tarde. Um abraço, boa tarde a você, Thiago Reis, ao Ale Oliveira, ao Edu Panzi. A minha intenção hoje era realmente o sextou para vocês passarem... para vocês terem um pouco de inveja, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, em frente ao hotel onde a delegação do Atlético está hospedado. Os jogadores estão aqui descansando porque eles chegaram ontem à noite, Thiago. É em frente ao posto 7 aqui de Copacabana, da Barra da Tijuca. Você conhece tudo o Rio de Janeiro, Thiago Reis? Barra da Tijuca, deu praia sim, Thiago Reis. Está um pouco nublado, mas 25 graus. Deu praia, a turma tá aqui curtindo já o inicinho aí do nosso calor, né, Thiago? Porque eu acho que agora não vai ter frio mais não. Aqui no Rio agora é só calorão até o nosso verão lá em janeiro, né, Thiago? Agora vem a primavera, né, Cláudio? Depois verão e aí o RJ. Ô, gente, olha essa caminhada com aquele latão no RJ, hein? Ô, Cláudio, me deu calafrio, não sei por quê. É ponto facultativo lá hoje? Olha lá, todo mundo na praia, ali. É. Inclusive o Cláudio Rezende. Esse é o hotel do Galo? O Galo tá bem, hein? Hotel bonito. Pra você do YouTube e pra você do Rádio Descrevo. Um hotel enorme da rede Windsor, onde está concentrado o Atlético. Agora, Cláudio, o visual é bonito, o clima é maravilhoso no Rio de Janeiro, mas amanhã o bicho pega, Rezendão. O Atlético vai segurar alguém, o Atlético pode poupar alguém. Coelho já veio, já tem prazo pra ser operado, desfalque pro resto da temporada. O Galo, como tá o Galão pra amanhã, hein, Cláudio? Vamos lá, Thiago. Amanhã, inclusive hoje, o time treina aqui hoje à tarde, lá no CT do Fluminense, que fica aqui mesmo na Barra da Tijuca. E esse hotel aqui, o Atlético costuma ficar nele em jogos contra o Botafogo, porque a logística é mais rápida, né, de ir até o Newton Santos, o Engenhão, saindo da Barra da Tijuca. Quando o Galo enfrenta Flamengo, Fluminense e Vasco, normalmente fica em Copacabana. Na final da Copa do Brasil, o Edu Panz estava comigo aqui também, a gente fez, inclusive, o bastidores com o João Vitor Xavier, tomando bate-bola aqui direto desse hotel. O Atlético ficou aqui também para a final da Copa do Brasil ano passado contra o Flamengo, mas aí o motivo foi mais privacidade. Lá em Copacabana é mais agitado, né? Aqui na Barra a turma ficou mais reservado. Agora, hoje tem treinamento no Fluminense e aí o técnico Sampaoli vai definir o time. Mas ele já vai ter que mexer de novo, foi manchete do programa que a gente trouxe, ele vai ter que mexer de novo no Galo. É o quarto jogo do Sampaoli, esse contra o Botafogo amanhã, e ele não repetiu a escalação até aqui, e não vai repetir. Ele já tem essa característica, né, Thiago? De normalmente não repetir o time. Mas nesse início o Sampaoli também está sendo obrigado a tentar encaixe melhor do Atlético, tentar uma melhor formação para esse jogo. O Coelho está fora, vai passar por cirurgia nos próximos dias. O Atlético ainda não marcou a cirurgia do Coelho. Com certeza vai ser operado pelo doutor Otaviano, que é especialista em tornozelo. Doutor Rodrigo Lasmar também vai estar presente, com certeza. Mas o detalhe é o seguinte: sem o Coelho já vai ter que mudar o ataque. E sem o Alexander, que até começou a carreira aqui no Fluminense, no Rio de Janeiro, está suspenso o Alexander. Terceiro cartão amarelo. O Alexander que fez gol, né? Contra o Bolívar, o primeiro do Atlético lá em La Paz. Então o Sampaoli vai encontrar uma melhor situação para esse time. O que ele pode fazer? No ataque, há uma tendência para a volta do Hulk, né, Thiago? Porque o Hulk, ele foi muito claro, você estava na jornada esportiva conosco,
o Hulk estava tranquilo. Eu não vi o Hulk bravo com o Sampaoli por ter o barrado, né? Colocado ele no banco de reservas lá em La Paz. Pelo que eu senti, foi uma conversa do treinador pelas condições. O Hulk estava sentindo altitude no banco de reservas mesmo. Ele estava usando ali, quando ele estava no banco, no primeiro tempo, oxigênio. Então, mesmo sem entrar, o Hulk estava sentindo lá a falta de ar. Então, o Hulk deve voltar. E aí ele pode colocar o Hulk com o Rony. E aí o Scarpa caindo pelo outro lado, como fez lá em La Paz. Ele pode fazer essa formação. Se ele quiser, aí centraliza ali o Igor Gomes. Tem a possibilidade do Alan Franco e aí um outro volante. Pode colocar o Fausto Vera de novo no time. É uma possibilidade. Na defesa, é bom destacarmos, Thiago, que Alonso e Natanael não jogam na quarta-feira próxima, porque estão suspensos na Copa Sul-Americana. Então a tendência é que eles entram em campo amanhã, né? Porque aí não precisa da questão física, semana que vem eles já vão descansar por conta dessa suspensão. Agora, Thiago, o Vitor Hugo está se mostrando um zagueiro confiável nos últimos jogos, né? Fez gol, está jogando bem o Vitor Hugo, dentro das suas limitações. E quem entrou bem no último jogo, que deu uma boa percepção aí, uma boa amostra para o técnico Sampaoli, foi o Caio Paulista, Thiago. Não foi mal não, jogou bem lá na altitude. Vamos ver o que pode fazer o Sampaoli para amanhã. Boa, Cláudio. Deixa eu trazer os analistas da Itatiaia, os comentaristas aqui do Rádio Esportes. Começando com você, o João Vitor Xavier. Cláudio trouxe algumas possibilidades. Pensar em poupar nesse momento, eu acho que a Sul-Americana é o único caminho para título do Atlético ainda esse ano, é o caminho que o Atlético tem para Libertadores. Mas se não abrir o olho, o filme do ano passado pode se repetir, né, João? Vai arrastando, quando acordar no Brasileiro pode ser tarde. E não ter a mesma sorte que teve no ano passado, quando se salvou no último jogo da temporada, hein, João Vitor? Ô, Thiago, eu acho que o Atlético tem que aprender com as lições do passado e principalmente com a lição do ano passado. No ano passado, o Atlético foi abrindo mão de tudo pensando na Copa do Brasil e pensando na Libertadores. Chegou na última rodada tomando uma bola na trave por volta de 30 do segundo tempo. Se aquela bola da trave do Atlético Paranaense bate na trave e entra, o Atlético talvez hoje estivesse na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito duro, muito difícil, muito complicado e não dá para o Atlético brincar com o Campeonato Brasileiro. Muito mais importante do que ganhar a Copa Sul-Americana é não passar aperto na disputa do Brasileirão. O Atlético não tem espaço para brincar com o Campeonato Brasileiro e não pode passar pelo que passou no ano passado no Campeonato Brasileiro. O ano passado o Atlético foi a última rodada do Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento, passou um sufoco danado e um sufoco desnecessário. Então o Atlético não pode repetir esse sufoco esse ano. Primeiro resolve o problema do Brasileiro, chega lá aos 44, 45 pontos, resolve a vida. O resto, Thiago, é pensar no planejamento para o ano que vem, em formar um time forte, em reforçar o elenco, em rejuvenescer o elenco do Atlético. Tem muito jogador ali que já passou da hora de deixar o Atlético. Alguns não deveriam nem ter vindo esse ano e foram escolhas muito equivocadas do Cuca e do departamento de futebol do Atlético. E se der ganhar a Copa Sul-Americana. Mas mais importante do que ganhar a Copa Sul-Americana é resolver a vida no Campeonato Brasileiro. Então, se eu sou o Sampaoli, eu não poupo o time. Até porque, Thiago, convenhamos, né? O Atlético tem mais do que obrigação de vencer esse Bolívar em casa na semana que vem. Tem mais do que obrigação. Com time titular, com time misto, com jogo no final de semana ou sem, é obrigação do Atlético passar por um time limitado de um país com pouquíssima tradição no futebol. João, é a decisão contra o Bolívar agora. Virou decisão também pro Atlético o jogo do Botafogo. E eu falava mais cedo com o Eduardo Costa aqui no Rádio Vivo. Se antes do campeonato você pegasse ele, é o atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro no Rio de Janeiro. Um empatezinho aqui tá de bom tamanho. Agora, meu amigo, na matemática apertada pro Galo, com água batendo no pescoço, até o empate pode complicar a situação do Galo em relação à zona do rebaixamento. Falando do Botafogo, tá pressionado, hein, Wellington? Situação do Botafogo, apesar da boa condição ainda de tabela, mas o Ancelotinho, o filho do Carlo Ancelotti, tá pressionado aí no Botafogo, hein, Wellington?
Alô, Thiago. Pois é, o Botafogo pode ter desfalques no jogo de amanhã contra o Galo no estádio Newton Santos. Além de Montoro, que foi liberado para a seleção da Argentina disputar o Mundial Sub-20, o Danilo passará por novos exames e pode desfalcar a equipe. Outro que será reavaliado é o zagueiro Alexander Barbosa. Contestado, David Ancelotti ganha força. John Textor diz que precisamos ter paciência com o treinador e que descarta qualquer tipo de mudança. No momento, tá certo, Thiago? Boa, obrigado, Wellington. Ale Oliveira, Hulk titular amanhã, o ataque do Galo com o Rony, sem o Coelho, quem é o ideal para ser o substituto, Ale? Eu acho que o Hulk deve retomar a titularidade, é só uma opinião, não é uma informação. Acho que como todo jogador, e aliás muitos do Atlético inclusive, ele não está passando por uma fase boa e o mais importante é que ele sabe disso, ele tem consciência disso. Mas ele nunca deixou de se doar, né? De se entregar pro time do Atlético. E ele vai tentar recuperar essa boa fase, né? De outrora, jogando, se esforçando, treinando, trabalhando. Vai estar melhor condicionado fisicamente para esse duelo contra o Botafogo. E a tendência, porque ele é muito bom jogador, é que aos poucos ele volte a ajudar o Atlético. Ele tem realmente esse objetivo e eu acredito sim. Eu não vou dizer que o Hulk está jogando bem, porque não está, e ele sabe, mas eu tenho expectativa que ele volte a render o que se espera quando o time melhorar, quando o time se acertar, quando o time estiver mais organizado e definido. Eu acho que a tendência é que todo mundo cresça. E o Hulk não é diferente, viu, Thiagão? Ô, Edu Panzi, esse substituto do Coelho, né, que tem sido bastante especulado, tem gente que acha que o Dudu tem a melhor característica, outros entendem que é o Júnior Santos, já estão até cogitando o Caio Paulista, o Cláudio Rezende falou que ele foi bem no jogo do meio de semana lá na Bolívia. Quem seria o substituto ideal para essa sequência do Galo até o final do ano? Pelo menos, já que o Coelho vai ser operado, Edu. Difícil, né, Thiago? A turma não tá bem, né? A gente fala do Hulk não estar bem, mas quem tá bem ali do meio pra frente, né? A última partida mostrou até algumas atuações melhores de alguns jogadores, do próprio Caio Paulista, o Rony, mas aquela coisa, né? Pra quem tá se afogando, qualquer jacaré é tronco, né? E aí eu falo jacaré, lembro até do Júnior Santos, que pode ser também uma opção. Eu por um instante lembrei do Vitor Jacaré, eu quase caí da cadeira aqui, desgrama. Aliás, tá voltando, né? Não faço não. Não? Deixa o tronco passar. Mas vamos lá. Eu não sei nem se o Sampaoli vai mudar muito o estilo do que foi o jogo contra o Bolívia para esse jogo contra o Botafogo, tá? Acho que talvez nem deveria, porque a gente sabe da dificuldade histórica do Atlético de enfrentar o Botafogo, sabe do momento muito ruim do Galo na temporada, na própria competição, no Campeonato Brasileiro, é um jogo fora de casa. Você jogar com linha mais baixa, claro que você não precisa não ter a bola como foi lá na altitude, né? Aqui é diferente, aí já é uma ambientação a qual o Atlético já está absolutamente acostumado. O nível do mar não tem desculpa. Mas você jogar com mais prudência, sabe? Pensando primeiro em se defender, talvez até manter 3 zagueiros. Você manter Alonso pela esquerda, ter o Vitor Hugo centralizado com o Lianco pela direita, fechar com uma linha de 5. Eu não acho que seria um absurdo, não. Para esse jogo especificamente, aí na volta da Sul-Americana, semana que vem, aí um jogo mais a cara do Jorge Sampaoli, com muita posse de bola, o Atlético pressionando, linha mais alta, tudo bem. Lá no Rio de Janeiro, aí eu tô falando por mim, né? Claro que quem decide isso é o Sampaoli e ele não gosta muito desse estilo. Mas eu não abriria a mão ali desse Atlético, pensando primeiro em defender, fechar a casinha e tentar explorar o contra-ataque, pegar uma linha mais alta do Botafogo. Acho que seria uma ideia mais prudente para esse jogo. Repito, Thiago, respeitando tudo, momento individual, momento coletivo, na tabela do Campeonato Brasileiro, acho que mudar um pouquinho ou manter a forma com a qual jogou lá na Bolívia, tendo mais posse, evidentemente, contra-atacando mais, seria uma maneira mais inteligente de tentar tirar ponto desse Botafogo no Rio. Ô, Cláudio Rezende, programação do Galo, possibilidades para amanhã, transmissão da Itatiaia. Estaremos juntos nessa no estádio Newton Santos com o Galão da Massa aqui na mais ouvida do Brasil, Cláudio. É isso, Thiago. Hoje, então, tem treinamento que vai ser fechado
aqui no Fluminense. Nós estaremos aqui na turma do bate-bola já registrando o retorno do Galo aqui ao hotel. Também teremos um entrevistado aqui para a gente trazer na programação da Itatiaia. E aí o Atlético amanhã pega o Botafogo. Você falava do Coelho, ele retornou ontem um voo particular para Belo Horizonte, chegou à noite aqui da Bolívia, né? O Galo veio no voo fretado de La Paz para o Galeão, e aí um voo particular da diretoria do Atlético, ele retornou com o doutor Haroldo, cardiologista, com o Paulo Brax, com outros membros da comissão técnica que foram especificamente para o jogo lá na altitude de La Paz. Então o pessoal retornou ontem e o Coelho ainda vai passar por exames complementares antes de marcar a cirurgia dele no tornozelo. Então é isso, Thiago. Esse estádio Newton Santos, o gramado antes, o tapetinho, era um dilema. Para o Galo foi dilema. Hoje não é, né, Thiago? O Atlético tem hoje a grama da Arena MRV idêntica, é a mesma grama aqui do estádio do Botafogo. Então a turma já está acostumada a jogar na Arena MRV. Então para amanhã não tem altitude, é nível do mar. Gramado também, que em outras épocas era uma preocupação, não é mais. Então é jogar bola e levar os 3 pontos, voltar a vencer. Eu já não estou aguentando falar isso mais, Thiago, que o Galo tem que voltar a vencer, Thiago Reis. Tem que tirar das palavras e colocar em prática, Rezendão. Amanhã vamos estar junto, ó. Grande cobertura em Itatiaia, já abrindo a jornada esportiva a partir das 5 horas da tarde, com tudo do Galão da Massa neste sábado pra você. Obrigado, Cláudio Rezende.